Pronto. Vamos lá. Já na hora para a gente começar? Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa que está aqui hoje. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, que a gente venha aprender a cada dia. Use a Ágata como um instrumento, um canal para ensinar a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão me vendo? Então, né? Tá tranquilo? Bom, então vamos lá. Semana passada vocês falaram sobre oração, né? Alguém lembra? Vocês falaram sobre oração. A Sarzinha tá aí? Eu não tô vendo. A Nanda também. Oi, Ananda. Gente, eu tô no iPad e não tô vendo ninguém. Só a Maura, a Emily e a Jana. Mas semana passada vocês aprenderam um pouco sobre oração, né? E hoje a gente vai falar sobre confissão e conclusão do passado. Vocês vão ver que essas aulas, elas vão complementar muito as outras, muito uma a outra, tá? A aula de semana que vem vai complementar muito essa aula. Hoje vocês vão entender um pouquinho, semana que vem vocês vão entender outra coisa e vai completar mais ainda. Quem tiver com Bíblia de papel, virtual, abre em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. E eu já vou colocar outro texto para quem quiser abrir para ficar mais rápido. Lucas 19. Uma abre em Lucas 19 e outra abre em Atos 19. Quem vai abrir em Lucas 19? E alguém abre em Atos 19. 2 Coríntios 5:17 vai falar assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram coisas novas, né? Então, hoje o tema da aula é confissão e conclusão do passado. E esse texto, ele é muito claro, né? Ou seja, as pessoas que estão em Cristo, elas precisam ser novas criaturas, né? As coisas antigas já passaram, ou seja, nosso passado passou, ficou para lá, e eis que nós se tornamos novas criaturas, novas pessoas, filhas adotadas por Deus, né? E o primeiro título, né, quem estiver anotando, nós nos esforçamos, né, para avançar, mas porque nós estamos presos e não conseguimos? O que pode nos prender? Às vezes você deve pensar assim, nossa, mas eu tento avançar, eu estou me esforçando para avançar, mas algo está me prendendo e eu não estou conseguindo avançar. E hoje a gente vai aprender um pouquinho de o que pode nos prender, né? O que pode nos impedir de avançar, né? Se a gente não conseguir seguir em frente, é porque nós estamos presos a coisas que se encontram atrás, ou seja, coisas que estão no nosso passado. Época em que às vezes nós vivíamos afastados de Deus, né? Então, se nós não conseguimos avançar, é porque algo está nos prendendo, tá? Então, às vezes são coisas do nosso passado, em talvez épocas em que nós vivíamos afastadas de Deus, né? Então, quando nós estamos com Cristo, né? Nós temos uma nova vida com Ele. Porém, para a gente avançar, nós precisamos resolver o nosso passado, né? Não esquecer apenas o nosso passado, não deixar de lado o nosso passado, mas nós precisamos resolver o nosso passado, né? Porque não adianta eu querer tentar seguir a minha vida, a minha nova vida, sendo que eu não concluí o meu passado, sendo que eu não resolvi o meu passado, né? Não tem como a gente tapar buraco ou colocar band-aid de uma ferida que precisa de pontos, né? A gente vai tentar, tá tudo lindo agora, mas lá para frente a gente vai ter as consequências disso. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda hoje, né, que nós precisamos concluir o nosso passado, nós precisamos resolver o nosso passado
para que isso não seja um empecilho da gente conseguir avançar, né? Então, que a gente realmente deixa tudo que pode prender você de avançar. E nós temos dois exemplos muito legais, de exemplos de conclusão de passado. Quem abriu em Lucas 19? Quem abriu em Lucas 19? Lê do 1 ao 10. Alguém abriu? Lucas 19. Só um momento. Tá bom. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu. Até era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Legal. Em Atos 19, do 11 ao 20, alguém abriu? Não? Se ninguém abriu, eu leio. Abriu? Atos 19, do 11 ao 20. Pode ler? Aham. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Diante dos pais, as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Perdão, até qual, pastora? Até o 20. É do 11 ao? 20. Ah, perdão. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os pais faziam isso, eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? O possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, que de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Legal. Aqui a gente vê dois exemplos, né, de conclusão do passado. Não que necessariamente precisa ser assim, tá? Mas nós vemos dois exemplos de Zaqueu, né? Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Então, Zaqueu era muito rico, né? E acredito que durante a sua jornada de cobrador de impostos, ele fez coisas com dinheiro que não deveria, né? Que às vezes não era dele. E ali, Zaqueu, ele fala que vai devolver aqueles que ele roubou e iria retribuir 4 vezes mais, né? Zaqueu, ele não simplesmente chegou apenas a Jesus
e era isso que importava e mais nada. Mas ele decidiu viver uma nova vida, fazendo também a alteração, ou seja, corrigindo o passado dele, né? Claro que Zaqueu, ele não fez isso em uma noite, né? Zaqueu, com certeza, demorou tempos para realmente corrigir o passado dele, para realmente devolver as coisas que não eram dele, né? E ali em Atos a gente vê que as pessoas, elas creram e começaram a confessar, né? Entregando, denunciando tudo aquilo que elas fizeram, as obras que elas fizeram, né? Então, esses são dois exemplos de conclusão do passado, né? Não basta nós chegarmos apenas ao Senhor e pronto, né? Nós precisamos também concluir o nosso passado, né? Zaqueu, ele passou o tempo corrigindo o seu passado, e eu acredito que a conversão verdadeira, ela é evidenciada pela correção do passado, né? Então, realmente que nós possamos sair daqui entendendo que nós precisamos concluir e corrigir o nosso passado. Se existem coisas que nós precisamos confessar, que a gente venha confessar, né? Se precisam de coisas que eu preciso fazer, que eu preciso pedir perdão para alguém, que eu preciso fazer tal coisa para alguém, que eu preciso devolver para alguém, que eu faça, né? Que eu concluo o meu passado, né? Então, nós precisamos concluir o que está em aberto para a gente conseguir prosseguir em liberdade com Cristo, né? E aqui vai alguns exemplos de coisas que às vezes é o que está te prendendo, né? Pode ser, pode não ser, né? Mas às vezes é alguma coisa dessa que está te prendendo. E o primeiro é perdão, ou a falta de perdão, né? Nós sabemos que o Senhor nos ensina a perdoar, né? Às vezes a gente acha que já perdoamos tais coisas, que já perdoamos tais pessoas, porém às vezes nós não perdoamos, né? Às vezes eu acho que eu perdoei a Ananda por ter feito tal coisa comigo. Só que às vezes eu ainda não perdoei ela. Eu acho que eu perdoei, mas eu não perdoei, né? E o mesmo perdão que nós recebemos de Deus, nós devemos praticar com o nosso próximo, né? Quem tiver com Bíblia, abre em Mateus 18. Ou se você quiser, marca aí, que eu leio aqui rapidinho. Mateus 18, 21 ao 35. Deixa eu achar, fala assim. Cadê 21? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a mulher, os filhos e tudo que ele possuía para que a dívida seja paga. Então o servo, caindo aos seus pés, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que devia em denários, agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés, pediu: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. E depois, se vocês quiserem continuar, aqui é um exemplo muito básico. O Senhor nos ensina que nós devemos perdoar. Então, o perdão é sem limite, assim como o Senhor nos perdoou, né? E aqui existe essa parábola em que o Senhor conta sobre perdão, né? E o primeiro servo, ele devia para... Como eu posso dizer? Devia para o seu patrão, né? Vamos lá. E ele não tinha como pagar. Então, ele pediu para que seu patrão tivesse misericórdia dele, que ele iria pagar tudo. Seu patrão perdoou ele. Ele saindo de lá, tinha alguém que devia a ele e ele não perdoou. Ou seja, às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. O Senhor nos perdoou
e o Senhor continua nos perdoando todos os dias, né? Às vezes eu fico abismada com o tanto de perdão que o Senhor me dá, né? Todos os dias. Então, o Senhor continua nos perdoando todos os dias, e às vezes nós não damos perdão ao nosso próximo, assim como esse servo fez. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender que às vezes o que nos prende é a falta de perdão, sabe? Jesus nos ensina que o perdão é sem limites, né? É isso que o Senhor nos ensina. Então, quem tem mágoas no coração contra alguém, tem algo que precisa ser concluído, algo que não está te fazendo crescer por falta de perdão, é a hora da gente concluir o nosso passado perdoando essa pessoa, sabe? O perdão, eu falo que ele é uma escolha, né? Não é um sentimento, porque nós nunca vamos sentir vontade de perdoar. Eu nunca vou sentir vontade de perdoar, e acredito que vocês nunca vão sentir vontade de perdoar, né? Mas o perdão é uma escolha, né? Eu decido perdoar. E o perdão também, além de ser uma escolha, é uma caminhada, né? Eu preciso permanecer no perdão, né? O perdão não é de uma hora para outra, mas o perdão é uma decisão e eu preciso permanecer nesse perdão, né? Então, que a primeira coisa que nós precisamos entender é que às vezes o que nos prende, né, de avançar nessa caminhada com Cristo é a falta de perdão, né? Então, quando nós negamos esse perdão, nós interrompemos o fluxo da graça de Deus na nossa vida, né? Como se fosse assim, existe vertical, que é eu, perdão, vertical, que é eu com o Senhor, e horizontal, eu com as pessoas, né? Da mesma forma que o Senhor me perdoou, eu preciso perdoar as pessoas, né? Então, a falta de perdão, ela é uma prisão. Por quê? Porque ela te aprisiona a não avançar nessa caminhada, sabe? Nós sabemos que às vezes existem pessoas que estão doentes, tanto fisicamente, tanto mentalmente, por falta de perdão, né? Então, se existe algo que nós precisamos perdoar para concluir isso, que hoje nós possamos sair daqui entendendo que a falta de perdão te prende a avançar na sua caminhada com Cristo, na nossa caminhada com Cristo. Amém? Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Ok, então vamos continuar. E a segunda coisa é relacionamentos. Nós sabemos que o grande projeto de Deus, o grande propósito de Deus para os seres humanos, né, quanto a relacionamentos no sentido afetivo, se chama casamento. Né? Lá em Gênesis 2, 21, 24, a gente vê que o Senhor tira a mulher da costela, né? Então, a primeira coisa que o Senhor faz é uma família, e não uma igreja. Mas o Senhor faz uma família, né? Então, o grande projeto de Deus, o propósito de Deus é o casamento. Né? Eu falo que o casamento já é propósito de Deus. Então, o casamento é o propósito de Deus, né? Ou seja, tudo aquilo que está fora desse padrão, ele é considerado impróprio, né? E um empecilho para uma pessoa que avance na vida cristã, tá? Vou explicar isso para ficar bem claro. Não que se você não casar, você não vai conseguir avançar, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tudo aquilo que foge desse relacionamento afetivo, que não for o casamento, é impróprio. Como assim? Eu ter relacionamento, ter relações com tais pessoas que não é o meu marido, né? Então, é dessas coisas que eu estou falando, tá bom? Todo relacionamento afetivo que não seja o casamento constitui um empecilho para que uma pessoa avance na vida cristã. Logo vocês vão entender, tá bom? Então, a partir desse padrão bíblico, né? Quais são os relacionamentos ou práticas que podem ser consideradas impróprias, né? Em 1 Coríntios, quem quiser abrir, do 6, deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 6, do 9 a 11, e quem quiser abrir em Romanos 1, quem quiser abrir já em Romanos 1, para mim. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 9.
fala assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, tá bom? Então, aqui eles pontuam 3 coisas de relacionamentos ou práticas pecaminosas, que é a imoralidade, adultério e homossexualidade, tá? Quando a gente está falando de imoralidade sexual, nós estamos falando de uma expressão que se refere a toda e qualquer prática sexual entre pessoas que não são casadas, tá bom? Então, quando são considerados solteiros, se chama fornicação. Quando entre uma pessoa casada, se chama adultério, tá bom? Então, às vezes, relacionamentos que teve essa prática, né, e não foi concluído, às vezes te impede nessa caminhada com Cristo, né? Lá mais para frente vocês vão entender um pouquinho exatamente disso, né, de fornicação, de moralidade, de tudo isso, e vai ficar muito mais claro. Mas só resumindo, então, às vezes, se algo, né, desses relacionamentos aconteceu, é preciso ser concluído, tá? É preciso você ter se perdoado, você ter perdoado pessoas, né? Para que isso não te impeça nessa caminhada com Cristo, tá bom? Alguma dúvida até aí? Gente, se alguém falar, tira do mudo, porque assim eu tô tendo que passar 3 janelas porque eu não tô vendo todo mundo ao mesmo tempo, tá bom? Mas continuando. E quando nós estamos falando de homossexualidade, né? Quem abriu em Romanos 1? Alguém abriu? Lê. Vou abrir, posso falar? Romanos 1, do 24 ao 27. Um momentinho. 1:24. Isso. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, aqui, né, a gente vai falar sobre um pouquinho disso, né? Realmente a humanidade, ela se autodestruiu, né? E quando nós estamos falando sobre homossexualidade, nós não estamos falando que a Bíblia, ao discordar e condenar o homossexualismo, ela não está sendo preconceituosa e discriminatória, tá bom? Uma coisa é nós rejeitarmos a prática, outra coisa é nós rejeitarmos a pessoa, né? Porque nós temos o pensamento de que eu sentir, um exemplo, desejo por outra pessoa, não é pecado, mas é pecado eu ter a prática com essa pessoa, né? Então, nós precisamos entender que uma coisa é nós rejeitarmos a prática e não o praticante, tá bom? Nós amamos a todos, independente de quem é a pessoa, né? Mas nós rejeitamos a prática que essa pessoa faz, né? Ou a forma que ela vive a vida dela, tá bom? Então, às vezes, se aconteceu algo, né, disso na sua vida, né, nós precisamos concluir isso, né, perdoando a outra pessoa, confessando, se perdoando, tá bom? E quando eu falei sobre moralidade sexual, sobre essas coisas, gente, estou falando também no sentido de que às vezes nós precisamos confessar, tá? Às vezes nós precisamos se perdoar, às vezes nós precisamos perdoar outras pessoas, né? Então, envolve mais coisa aí, tá bom? Para a gente concluir esse passado e conseguir concluir a nossa caminhada com Cristo, tá bom?
E também, né, o abandono de vícios e práticas impróprias, tá bom? Então, a palavra mesmo vício, né, por si mesma, ela não é boa, né, não é algo bom, é o contrário de virtude, né? O vício, ele é um hábito que escraviza e destrói a vida de uma pessoa. Então, eu não estou falando apenas de vício de bebida, vício de droga, essas coisas, mas vício de TV, vício de celular, né? Vício de chocolate, sei lá, vício dessas coisas, tá bom? Todo vício, ele escraviza e destrói, né, a vida de uma pessoa, tá bom? Por quê? Porque o vício, ele tira o equilíbrio da pessoa e o bom senso da pessoa, né? Por quê? Porque uma pessoa que é muito viciada no celular, o dia que essa pessoa fica sem internet, o dia que, sei lá, acabou a internet dela, cara, ela fica doida, querendo ter a internet, querendo usar o celular de alguém. Por quê? Porque ela já se viciou nisso, tá bom? Então, abandonar vícios, né, e práticas impróprias que às vezes nós tínhamos, né, é importante a gente concluir isso para que a gente possa realmente ter a nossa caminhada com Cristo sem empecilhos, sem ter algo que nos trave, que nos puxe para trás, tá bom? Então, às vezes pode ter vícios, né, que a gente ainda tem, às vezes pode ter práticas que às vezes a gente leva ainda. Então, são coisas que nos escravizam, tá bom? São coisas que nos tira do equilíbrio, né? Tudo que é muito demais, tudo que é mais demais, não é bom, né? Então, nós precisamos ter o equilíbrio, tá bom? Tudo certo? Mais alguma dúvida até aí? Bom, vamos continuar então. E agora eu queria falar um pouquinho, passar bem por cima sobre essas coisas. Mas quem tiver anotando aí, anota Colossenses 3, do 8 ao 9, que aí depois vocês leem, tá bom? Colossenses 3, do 8 ao 9, Efésios 4, do 9 ao 31, Efésios 4, do 29 ao 31, e Apocalipse, Deus, Apocalipse 21, 8. Eu vou abrir um aqui. E Efésios 5, 4. Mas nesses versículos que eu falei para vocês, tá? Eles falam um pouquinho sobre insultos, sobre palavras más, sobre grosserias, sobre mentiras, falsidades, ofensas, blasfêmias, né? Então, só recalculando tudo, tá bom? O tema da aula é confissão e conclusão do passado, né? Então, às vezes, nós estamos tentando se esforçar para avançar, mas tem algo que está nos prendendo. E a gente está falando sobre o que pode nos prender, né? A falta de perdão, os relacionamentos impróprios que a gente teve ou ainda tem, né? Práticas que a gente teve ou ainda tem, vícios que a gente teve ou ainda tem, né? E essas coisas que agora eu vou falar, que é blasfêmia, Senhor, blasfêmia, insultos, palavras más, grosserias, ofensas, mentiras, falsidade, tá bom? Então, tudo isso que às vezes já aconteceu, né? Ou às vezes acontece, às vezes a gente tem a prática de ser grossa demais, de falar palavras ofensivas para alguém, de contar mentiras, né? De ser falsa, né, no sentido de que na frente eu falo uma coisa, mas por trás da pessoa eu falo outra, tá? Então, essas práticas também, gente, são práticas impróprias, né, que às vezes nos impede de crescer, tá bom? Então, insultos que eu sempre dou, a forma grosseira que eu sempre sou, as ofensas que eu falo para alguém, as mentiras que eu conto, né, e essas coisas, às vezes, nos impedem de crescer, tá bom?
E agora, conversações, histórias, piadas obscenas, palavras desonestas, essas coisas também nos impedem de crescer, tá bom? Então, conversações, essas conversinhas que às vezes a gente cria, né? A Emily tá aqui comigo e eu tô criando uma conversa da Lari que não tá aqui. Isso nos impede de crescer, gente, porque isso é fofoca, né? E a fofoca não vem do Senhor, né? Como a gente sempre fala, a fofoca não é apenas eu fofocar sobre a pessoa, eu falar sobre a pessoa, mas a fofoca é eu estar junto com a pessoa e dar meus ouvidos a ela, né? Por quê? Porque quando uma pessoa vem falar de outra, o que eu devo fazer? Cortar. Porque vai ser bom para mim e vai ser bom para outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa vai olhar e vai falar: nossa, ela não quer que eu fale de tal pessoa, eu não vou falar mais, né? Então, a fofoca não vem do Senhor, tá bom? E a fofoca, ela nos impede de crescer, tá? Murmurações, né? Calúnias, difamações, desprezo, essas coisas também nos impedem de crescer, tá bom, gente? Nós achamos que às vezes são coisas básicas, que são coisas simples, mas não são. Por quê? Eu sempre falo que tudo isso, né, murmuração, calúnia, difamação, desprezo pelas outras pessoas, grosseria, ofensa, mentira, falsidade, tudo isso envolve palavras. E toda palavra que nós damos, ela tem o poder de trazer vida e o poder de trazer morte para alguém. Então, tudo isso que eu falei envolve palavras. Então, nós precisamos entender que todas as nossas palavras, ela tem tanto o poder, gente, de trazer vida para alguém, tanto o poder de trazer morte para alguém, tá? Então, que realmente nós possamos entender o peso das palavras que nós temos e entender que insultos, que grosserias, que conversações, que fofoca, né, que murmurações não vai te levar a lugar nenhum, né? Vai te puxar para trás, tá bom? Então, às vezes, tem coisas que você já fez, que você já praticou, que eu já pratiquei, ou às vezes que nós praticamos, que não nos deixa concluir o nosso passado e não nos deixa avançar no reino de Deus, tá bom? Então, só recalculando, nós entendemos que nós precisamos concluir, né? Corrigir, concluir o nosso passado, tá bom? Para a gente conseguir avançar, tá? Então, às vezes, alguma dessas coisas que a gente fala hoje está te prendendo, né? Não está te deixando, avançar, né? Então, às vezes foi a falta de perdão, né? Às vezes foi relacionamentos impróprios, né? Às vezes foi práticas impróprias, às vezes foi vícios, né? Às vezes foi fofocas que eu fiz, murmurações que eu fiz, difamações de alguém que eu fiz, né? Palavras más, insultos, grosserias, né? Às vezes são essas coisas que nós praticamos, né? Que nós praticávamos, e ou às vezes que nós praticamos ainda, que está impedindo nós de crescer, de avançar no reino de Deus, tá bom? Então, na semana que vem vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse último ponto, né? Porque vai falar sobre santificação. Eu acho que é santificação, acredito. Então, vai se encaixar mais ainda com a aula de hoje, tá? Vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Ou eu dei muito mal a aula, ou eu dei muito boa a aula. Eis a questão. Mas alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Tá tudo certo, deu muito bem. Ó, gente, uma professora, uma diretora falando isso. Meu bem, vou me achar pro resto da semana, brincadeira. Mas... Nota 10. Mas era isso, gente. Nossa aula sempre, quando eu dou, sempre acaba 15 minutos mais cedo, mas dá tempo aí de você beber uma água, você abrir os braços, né? Mas era isso, gente. Então, nós precisamos entender que
Às vezes tem coisas que nos impede de crescer no reino de Deus, que nos impede de alavancar no reino de Deus, né? Como os jovens de hoje, de voar no reino de Deus, porque nós não concluímos, porque nós não confessamos, porque nós não pedimos perdão, porque nós não nos perdoamos, né? Então, se existem coisas que nós precisamos fazer, né, para concluir, né, o nosso passado, que nós façamos, tá bom? Para que não haja algum empecilho para te fazer crescer, para te impedir de crescer, tá bom? Então, era isso, gente. Tudo certo? Tudo ok? Então, é isso. Daqui uns 15 minutinhos nós já temos a próxima aula. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Ian. E é isso, gente. Muito obrigada por essa aula. Ok? Quer falar alguma coisa, Ian? Tá aí? Não, professora, tá tudo bem. Eu que Então, agradeço por você me salvar aí da aula. Tudo errado. gente, vocês nem sabem. Aconteceu duas coisas hoje. A louca aqui imaginou que minha aula era semana que vem. Então, tava tudo certo. Estava estudando para dar aula de batismo, ok. Aí, 5 horas da tarde, eu ia falar assim, você sabe que essa aula é hoje, né, pastor? Eu falei... né, mas tudo bem. É isso, gente. Então, fiquem com Deus, amo vocês e até daqui 15 minutinhos. Beijos!